Boa noite a todos, irmãos. Marcelo revivendo o tempo de assembleia, né, Marcelo? Eu queria agradecer a presença de cada irmão, não porque é a minha despedida, mas porque quando eu olho a Igreja de Cristo daqui de cima, eu vejo um grande número de pessoas. Isso é algo que é para a glória de Deus, para a honra de Deus, é algo que realmente é o que o Senhor deseja. Ver essa igreja assim. Não só hoje, que é a despedida do Antônio, mas toda quinta-feira, todo domingo, a gente ter aqui pessoas cantando e louvando. O rei está voltando. Em relação ao terno, só para deixar aqui bem claro uma questão, né? Esse terno aqui, quando eu comprei ele, foi junto com o Vitor, né? O Luiz Paulo, a gente foi comprar meu terno de casamento. Acabou que de quebra eu ganhei o meu terno de casamento sem saber. Eu falei, eu vou levar outro terno. E o Vitor falou: olha, um dia você vai ter que pregar com esse terno lá na igreja. Eu não preguei até hoje. Eu falei: tem que ser hoje. Tenho que honrar meu irmão que ajudou a escolher essa vestimenta. E o cara é especialista. Realmente ficou muito bom, viu, gente? Levem o Vitor para comprar terno com vocês. É, isso mesmo. Rapaz trabalha de terno todo dia. Um cara desse aí é outro nível, né? Mas, gente, vamos então agora para o momento da palavra. Momento extremamente relevante para a Igreja de Cristo, um momento importante onde Deus trabalha o nosso coração, onde Deus fala conosco, né? Eu espero que realmente o Senhor esteja me usando neste momento e que o Espírito do Senhor direcione cada palavra, que realmente esta última mensagem que eu prego aqui antes da minha viagem, né? Porque eu creio que não vai ser a última. Espero mais vezes pregar para vocês. Sirva de edificação para essa igreja que fale ao coração de cada um. A palavra, né, que eu pretendo repartir com vocês hoje surge diante do tempo que temos vivido. A gente está vivendo um tempo de calamidade, a gente está vivendo um tempo bem difícil, né? Eu, assim, nesses 30 anos, eu não sei se eu posso dizer mais que eu sou novo, né? Eu estou com 28, beirando 30. E a gente vai chegando nos 30, já está virando ali mais uma dezena. Mas nesses 28 anos, eu acho que esse é o tempo mais difícil que a gente vê. A gente estava numa pandemia há um tempão, agora faz pouco tempo que a gente pôde tirar a máscara e olhar um sorriso do outro, um rosto do outro. Né? A gente sai desta pandemia, a gente acha, olha, agora vai melhorar. A gente vê surgindo uma guerra, né? Que envolve irmãos nossos, que envolve o mundo como um todo, a economia global, vidas sendo tiradas, enfim. A gente vê essa situação. E tudo isso são indícios da volta de Cristo. Como a gente acabou de cantar e louvar a Deus como igreja, o rei está voltando. Isso é fato. E a gente louva e se alegra com isso, e a gente vê que o rei está dando sinais da sua volta e para todo mundo. Desde a ida do Senhor aos céus, o mundo tem encarado diversas aflições. Hoje a gente vive esse louco momento, essa turbulência entre a vinda de Jesus como homem e a segunda vinda dele em glória. Eu sei que nesses momentos, né, de calamidades e de fatos ocorrendo, muitos pregadores se aventuram a tentar definir o tempo de Jesus. Mas eu não vou embora daqui com uma profetada dessa. Até porque todos que tentaram falar, até hoje nenhum acertou, né? Então, meu propósito não é isso. Eu quero sim enfatizar a vinda de Cristo, mas eu quero enfatizar que esses sinais, tudo isso que a gente está vendo, deve trazer à nossa mente uma preocupação muito maior do que quando ele vai voltar. A grande pergunta é como eu, como crente, devo me portar diante dos indícios desses finais de tempo. E para isso, a gente vai estar estudando, então, 1 Pedro, capítulo 4, a gente vai ler do 7 até o 11. 1 Pedro 4, do 7 ao 11.
1 Pedro 4, do 7 até o 11, diz o seguinte: o fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam criteriosos, estejam alertas, dediquem-se à oração. Sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Sejam mutuamente hospitaleiros, sem reclamação. Cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem sejam a glória e o poder para todos sempre. Amém. Oremos ao Senhor. Senhor Deus, amado Pai, obrigado, Senhor. Obrigado por este momento onde nós, como Igreja de Cristo, temos este privilégio, Pai, de poder abrir a Tua palavra e compreender aquilo que é a Tua vontade. Pai, neste momento eu peço que o Senhor trabalhe os nossos corações, que a gente realmente seja edificado com esta mensagem, que possamos aplicar isso em nossas vidas e possamos diariamente nos conformar mais ao Teu Filho, a Jesus Cristo, o nosso Mestre, o nosso exemplo, aquele que nos salvou, Pai. É essa oração que eu faço em nome de Jesus. Amém. Antes da gente entrar no texto propriamente dito aqui, é importante a gente entender um pouco do contexto desta carta aqui de 1 Pedro. A gente vai ver aqui que essa carta ela foi redigida, né? Ela foi produzida pelo apóstolo Pedro, e a gente tem como data dela, provavelmente ela foi escrita no ano de 64 ou 65 depois de Cristo, né? Que essa carta foi produzida. E esse era um momento de tensão, porque foi nesse período de 64, 65 depois de Cristo que ocorreu aquele fato que a gente até estuda nas nossas aulas de história, quando Roma pega fogo, um incêndio que a maioria dos historiadores vão atribuir ao imperador romano Nero, que ele pôs fogo em Roma, e diante daquela situação, onde Nero vê a população se levantando contra ele, ele arruma então um bode expiatório. Ele arruma alguém para jogar aquela culpa. E ele joga a culpa nos cristãos. E a gente vai ver ali, começando então, a primeira grande perseguição aos cristãos que a gente tem documentado. A gente vai ver fatos horríveis lá na grande capital romana, onde realmente nossos irmãos em Cristo, lá do passado, chegavam a ser colocados como tochas humanas nas ruas da cidade, por se declararem crentes fiéis a Jesus Cristo. É nesse tempo que a gente está vendo Pedro redigir essa carta. E muito provavelmente Pedro estava lá em Roma quando ele escreveu esta carta. Eu falo isso por causa de 1 Pedro 5, no versículo 13, porque nesse trecho, nesse versículo, Pedro vai mandar uma saudação daqueles que estão em Babilônia. Por que ele usa esse termo Babilônia? A maioria dos historiadores, dos teólogos que estudam essa passagem, vão defender o seguinte, que Pedro ele estava ali, num local onde ele denominou Babilônia, mas na verdade é a capital romana. Ele quis ali mostrar e exemplificar a degradação moral que estava havendo em Roma, por isso ele usa o termo lá da Babilônia, do Antigo Testamento, e além disso, Pedro queria deixar aquilo lá implícito. Vai que essa carta caía na mão de alguém que não é cristão. Vai que cai na mão de um inimigo da igreja. Então, quando ele usa o codinome Babilônia, essa pessoa não saberia ao certo onde ele estaria. Então, provavelmente, Pedro está ali, no meio disso tudo. Ele está vendo tudo isso. E a gente vai ver que essa perseguição
ela vai se espalhando pelo império. Em alguns locais tem a violência física, em algumas cidades. Outras não é a violência física, mas os boatos estão correndo. Então a pressão social, a aflição social de se denominar como cristão estava ocorrendo por ali. Eu quero ler aqui uma palavra, né, um trecho do John MacArthur, um teólogo, comentando sobre esse período. Ele vai dizer o seguinte: nesse período, uma perseguição contra os cristãos teve início e se espalhou pelo Império Romano, alcançando lugares ao norte, impactando cristãos a quem Pedro destina a carta e que são chamados peregrinos, provavelmente de maioria gentil, que foram levados a Cristo por meio das viagens missionárias de Paulo e seus companheiros. A gente vê aqui que essa carta, então, é destinada para pessoas que estão vivendo isso. Elas estão vivendo pressão social, elas estão vendo os boatos sobre os cristãos sendo espalhados por aí, as notícias de Roma chegam para eles, tem irmãos seus que estão lá pegando fogo. A gente vê que esse povo, eles não estavam vivendo tempos fáceis, assim como nós também não vivemos hoje. Hoje também a gente vê notícia de cristãos que estão sofrendo perseguição, a gente vê notícia de guerra, de pandemia, enfim, tudo isso. A gente vê aqui que esses sinais sobre a vinda de Cristo vêm desde lá do período apostólico. Desde quando Cristo deixa aqui a terra, a gente vê esses sinais sendo expostos ao mundo. No entendimento dos apóstolos, esse intervalo entre a vinda de Jesus e a ida dele em glória, ela já é esse período do fim, esse tempo do fim. Não é à toa que não só Pedro enfatizou isso, outros também enfatizaram. 1 João 2,18, João vai falar o seguinte: filhinhos, esta é a última hora. A gente está na hora final. O rei está chegando. Tiago 5,9. Outro que escreveu, né, na palavra de Deus, falando: irmãos, não se queixem um dos outros para que não sejam julgados. O juiz está à porta. Romanos 13, no versículo 11, Paulo também vai exortar: façam isso compreendendo o tempo em que vivemos. Chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. Até o Lucas aqui ministrando, né? O rei está voltando, ele enfatizou isso, né? Não é o tempo do sono, a gente tem que acordar. Está na hora. A gente vê aqui que a chegada de Cristo é algo que está próximo a ocorrer. A gente não pode precisar a data, mas é certo, o nosso Senhor está vindo. Isso deve ser algo constantemente lembrado à igreja. Não é à toa que Pedro toca nesse assunto no versículo 7 e fala: o fim de todas as coisas está próximo. Quando Pedro toca nesse assunto, dois sentimentos surgem na igreja. Primeiro é o sentimento de esperança. Esse povo estava vivendo tempos difíceis. E Pedro fala: o fim está próximo. Isso é uma esperança. Para os crentes, isso é esperançoso. Ao mesmo tempo, quando enfatiza essa chegada do fim, a gente vê Pedro usando disso para alertar eles sobre as responsabilidades que a igreja tem nos últimos dias, nesse último tempo que a gente vive hoje, né? A chegada dos últimos tempos traz implicações para nós, principalmente no campo da postura, da maneira como agimos e testemunhamos de Jesus nesse período. Pedro elenca aqui 4 pontos que devemos destacar em relação ao nosso viver. E aqui eu quero trabalhar esses 4 pontos com vocês, né? O primeiro ponto que ele elenca aqui é que devemos ser criteriosos e também devemos estar em alerta e tendo uma vida de oração. Uma pessoa criteriosa, é importante a gente entender cada qualidade dessa.
Uma pessoa criteriosa é aquela que sabe distinguir aquilo que é importante daquilo que não é. A gente vive em um mundo que oferece distrações o tempo todo. O mundo está aí cada vez mais tentando tirar os nossos olhos daquele que é o nosso alvo, que é a glória de Deus, que é a eternidade com Cristo, é o reino do Senhor, e desviar os nossos olhares para outras coisas. A gente vê aqui que, diante dessas distrações, o crente é chamado a focar naquilo que é importante, a eternidade com Cristo, o reino de Deus. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus. Isso é ser criterioso, saber olhar isso. Aquela ideia que a gente vê muitas vezes no mundo e que é pregado muito por aí, de que já está acabando o nosso tempo aqui na Terra, vamos aproveitar, vamos curtir, ou seja, não sejam criteriosos, vivem da maneira que você deseja, vai pelos seus impulsos, é isso que o mundo defende. E aqui Pedro está falando não. Nesses últimos tempos vocês devem ser criteriosos, entendam o que é importante. O outro ponto que ele levanta aqui é a ideia de estar alerta. Em algumas traduções é enfatizada aí a ideia de sobriedade. É aquela ideia de você não se deixar perturbar. É a ideia de você não se desesperar diante de tudo o que está acontecendo. A gente está vendo o mundo vivendo este caos. E talvez muitos entram em desespero nessa hora. Talvez muitos nessa hora, eles se perdem completamente, no sentido de não ter mais esperança, não ter mais confiança. Agora, o crente aqui, ele é chamado a ter essa atitude de se manter alerta e sóbrio. O mundo está assim, mas você não se deixe perturbar por isso. Não se deixe desesperar por isso. Se mantenha atento. Seja focado, sóbrio, nesse momento. A gente vê aqui que Pedro, quando ele elenca essas duas características, ele relaciona isso com uma vida de oração. Porque realmente, a pessoa, para ter uma vida de oração, tem que ter esses dois critérios. Esses dois critérios é o critério da pessoa que tem uma vida de oração. São as qualidades das pessoas que vivem uma vida de oração. Porque a pessoa que ora verdadeiramente ao Senhor, ela sabe aquilo que é importante. Ela sabe aquilo que ela deve orar. Ela sabe quais são os motivos de oração, ou seja, ela é criteriosa. E, ao mesmo tempo, ela não vive essa vida de total desespero. Por quê? Porque ela confia. Ela ora porque confia. Talvez esse seja um dos grandes consolos. Eu mesmo, eu estou viajando para longe, mas eu estou tranquilo. Tranquilo na confiança do Senhor. Estou triste por vocês, por estar indo para longe. Mas eu não tenho medo do que eu vou encontrar lá, de como vai ser minha vida lá. Eu sou prudente, mas eu não tenho medo. Porque a gente vive essa vida de confiança. Eu vivi a pandemia, mas eu não entrei em desespero, por confiança em Deus. E isso, então, a gente vê que, portanto, em meio aos medos e incertezas desses tempos difíceis, somos exortados a ser homens de oração, calmos, controlados, criteriosos, sempre atentos, com percepção do que está acontecendo no mundo e com uma grande confiança no nosso Deus. A segunda ordem que Pedro elenca aqui, e aqui eu quero pedir aquela ajuda para o meu irmão Davi, que eu já falei para você, Davi, que aqui eu quero ler a tradução da ARA, não vou ler a da NVI, porque a da ARA eu creio que está passando ali mais fielmente o que o autor desse texto está querendo transmitir. É o 1 a Pedro 4:8. 1 a Pedro 4:8. Coloca aí, Davi, aí a gente relê. Olha o que Pedro vai falar. Acima de tudo, porém,
tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Pode manter aí, Davi. A gente vê aqui, nesse texto, que Pedro toca no assunto do amor. E a gente tem falado muito de amor aqui, quinta-feira, né? Quem tem vindo nos cultos de quinta tem escutado constantemente João falando sobre amor. Amor é algo central no Evangelho. Amor é algo que é uma fonte de conhecimento inesgotável. A gente pode falar de amor todo culto. E talvez todo culto a gente vai aprender algo. E aqui Pedro, através dessa passagem, vai ensinar algo extremamente importante em relação ao amor. Se a gente pegar aí essa palavra que na Ara está traduzido como intenso, o grego que está por trás dessa palavra intenso é uma palavra em grego que se fala ektene. Segundo o teólogo Hernandes Dias Lopes, esse termo grego traz a ideia do seguinte, daquele atleta que estica o músculo para dar o máximo de si numa corrida. É essa o termo que está ali por trás daquela palavra intenso. Para aqueles que é marombeiro, igual o pastor aqui, frequenta a academia, é aquela ideia do treino de alta intensidade, dando todo o esforço de si. Quando Pedro utiliza esse termo e aplica aqui ao amor cristão, ele está enfatizando o seguinte: o apóstolo destaca para nós todo o esforço espiritual, mental e físico que devemos fazer para dispensar amor aos outros. Este amor que Pedro está mencionando aqui é um amor determinado. Eu escolhi amar. Não é um amor casual, que surge de uma emoção, de uma afeição, porque eu combinei com alguém. Tem gente que às vezes é fácil de amar, vou pôr aqui entre aspas, né? Às vezes a pessoa é compatível em tudo com você, né? Gosta das mesmas coisas, torce para o mesmo time de futebol, cara é gente fina. Você conversa com ele uma vez, parece que você conhece ele a vida toda. Essa pessoa, entre aspas, ela é fácil de amar. Mas não é esse amor que Pedro está falando aqui. Nós cristãos não vivemos só deste amor, não. Pedro está destacando aqui que a gente vive a ideia daquele amor que se esforça. A ideia aqui é amar aquele que é totalmente diferente de você. É a ideia de amar aquele que não é digno de ser amado. A ideia de amar aquele que te ofende, por vezes, que errou contra você um dia, mas você ainda o ama. O Rodrigo, marido da Naide, um dia pregando aqui, faz tempo, viu, Naide, mas eu lembro. O Rodrigo pregando, ele falou uma seguinte frase que me marcou bastante. Ele falou assim: o amor é uma decisão calculada. E realmente é isso que a Bíblia apresenta. A ideia do Rodrigo é que você calcula, você pensa, e logo você determina: eu decido amar aquela pessoa. Esse amor que deve ser visto naqueles que descobriram, esse é um amor que deve ser visto naqueles que descobriram o amor de Cristo. Afinal, Ele nos amou desta forma. Eu queria que cada um aqui fizesse uma avaliação breve. Por que Cristo te amou? Talvez você para pensar. Será que Cristo te amou porque te achou gente boa? Porque você é legal? Porque você reuniu um tanto de qualidades e aí Ele te amou? E aí quando a gente para pensar e vê o quanto a gente erra, a gente vê que o amor de Cristo é uma decisão. Ele decidiu nos amar. E a gente vive essa realidade. Teve um dia, compartilhando aqui um breve testemunho, eu estava andando na rua e eu estava caminhando e passou uma mulher no telefone. Aquela mulher estava no sentido oposto, andando também, bem rápido, mas ela estava esbravejando no celular. E ela esbravejava com alguém que possivelmente é um ex-cunhado dela.
Não sei se ela é casada ou se ela namorava com a pessoa, com o irmão daquele sujeito, mas ela gritava no telefone, né? Não dá mais, não suporto, não adianta, teu irmão nem me procura. Teu irmão é sem educação comigo, ele me xinga, fala palavrão, eu não gosto disso. Acabou, não rola mais, nem me procura. E aí, nisso, eu afastei daquela mulher e não ouvi mais o que ela falava. Logicamente, naquele momento, eu fiquei triste por ela, né? Não sei a história como um todo, mas eu me entristeci. Mas depois eu pus-me a pensar em relação a Deus, em relação à minha vida. Quantas vezes eu ofendi o Senhor? Quantas vezes eu ofendi a igreja de Cristo? Quantas vezes eu neguei a Ele? Mas Ele não teve a atitude daquela mulher. Nunca mais entra na minha frente. Pelo contrário. O dia que eu entrei no meio do povo dele, eu fui acolhido com um grande abraço do meu Salvador. Isso é o amor de Cristo. E é isso que Pedro aqui exorta que a gente deve viver nos últimos tempos. Como Romanos 5,8 enfatiza, Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Devemos viver esta realidade até a volta dele. O texto ainda vai complementar dizendo a seguinte frase: porque o amor cobre uma multidão de pecados. E aqui a gente precisa entender isso, né? Quer dizer que se eu amar, então Deus vai me perdoar de um tanto de pecado? Não, não é nada disso que esse texto está dizendo. A ideia aqui é que, aqui Pedro, na verdade, ele cita Provérbios 10:12, que diz o seguinte: o ódio provoca a dissensão, mas o amor cobre todos os pecados. A ideia aqui é que quando você vive essa realidade, desse amor intenso, desse amor cheio de esforço, dedicado, implicado, quando teu irmão errar contigo, você consegue lançar verdadeiro perdão sobre ele. Você realmente, de tanto dedicar em amor àquela pessoa, o pecado dela é coberto. Você não olha mais para aquele pecado, você não fica ali criando o ódio, a divisão no seu coração. Pelo contrário, você perdoa e ama aquela pessoa, continua amando. Uma terceira ordem que Pedro apresenta aqui, aqueles crentes, que está lá em 1 Pedro 4,9, vai falar que o seguinte: sejam mutuamente hospitaleiros e sem reclamação. Para entender essa fala, a gente precisa entrar lá no contexto da igreja primitiva. A igreja primitiva vivia muito esta realidade da hospitalidade. Ali a gente tinha aquele sentido de vida comunitária muito forte. E quando havia viagens missionárias, quando pregadores itinerantes iam a uma cidade, quando alguém se mudava para uma cidade, um crente, essa pessoa muitas vezes era acolhida. E era acolhida na sua própria casa. O irmão da igreja abria a porta e falava: você vai ficar aqui. A gente viu esses dias, o pastor Paulo pregou lá em Romanos 16, versículo 1 e 2, que citava, né, de uma mulher onde Paulo fala ali: olha, recebam ela, né, no meio de vocês. Então há essa questão da hospitalidade muito forte. E a gente vê aqui que no contexto de hoje, talvez a gente não consiga praticar do mesmo modo que era antigamente. Pensando numa igreja igual a nossa, que pela graça de Deus a gente tem condições de, por exemplo, pagar um hotel, um quarto, para um irmão que vai vir aqui, né? A gente mesmo agora vai ter os 50 anos da igreja. Aí vai vir o Genivaldo, vai vir uns músicos, né? Vai vir o pastor Márcio. E a gente, pela graça do Senhor, a gente consegue, né, abrir, garantir ali um quarto de hotel para aquela pessoa descansar. Mas, aqui, deste texto, a gente pode tirar um princípio muito importante. Aqui, Pedro está demonstrando para nós que o cristão não só abre o seu coração,
ele abre a sua casa também. Ele dispensa os seus bens em favor do próximo, se for necessário. E essa ideia é muito forte, isso prevalece até hoje. É igual o pastor Paulo está construindo e ele fez questão, tem que ter o quarto do profeta. Um dia que eu precisar acolher um irmão, eu quero ter um quarto para acolher. Mesma coisa eu com a Gabriela, só coloquei uma condição na casa nossa, 2 quartos. Porque o dia que um irmão nosso quiser embarcar para Foz do Iguaçu, tem uma casa. É a única condição. Isso aí. O pastor até falou, se nesses 50 anos quiser jogar um lá, já dá para jogar, só que não tem banheiro, não tem mais nada, tá? Tem um banheiro? Já tá, então tá certo, ó. Mas é isso. E a questão é essa, a gente não só abre o nosso coração, nós não só dizemos que amamos alguém, mas se for necessário, realmente, a gente dispensa nossos bens em favor daquela pessoa e sem murmuração. Isso é uma ordem, é uma exortação de Pedro aqui. Aqueles crentes que sabem que o nosso Rei, o nosso Senhor está voltando. Portanto, por fim, a gente vê aqui um último ponto que Pedro levanta, no versículo 10 e 11, onde ele fala de sermos servos à disposição do nosso Senhor. Pedro vai falar o seguinte: cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado, mediante Jesus Cristo, a quem sejam a glória e o poder para todos sempre. Durante esse tempo que estamos aqui, sabendo que os sinais estão aí, sabendo que o nosso Senhor logo voltará, é nosso dever colocar nossos dons a serviço de Deus, sermos instrumentos dele aqui na terra. Como o texto vem destacar aqui, a graça de Deus ela é manifesta de diversas formas na igreja, e talvez isso seja algo de muito belo, porque a gente vê que uns têm capacidade para o ensino, outros têm capacidade para entoar cânticos, outros têm capacidade para tocar instrumentos muito bem, outros são organizados com números. Imagina fazer a contabilidade que o Ackley faz. Não é fácil, mas é dom que Deus dá, a sua igreja capacita. E outras são criativas, para bolar enfeites para a igreja, para divulgar as coisas da igreja. Enfim, não tem como a gente destacar todos os ramos, todos os jeitos de servir, mas a gente vê que sempre tem alguma forma da gente trabalhar no reino de Deus. Pedro experimentou isso. Pedro, ele sabe da capacidade que Deus dá. É importante a gente lembrar a história de Pedro que escreveu isso. Ele era um pescador. Ele era um pescador teimoso, um dos que deram mais problema durante o tempo que Jesus estava ali, que a gente tem relatado. E esse homem, ele foi capacitado pelo Espírito de tal forma que a gente olha no livro de Atos as pregações dele, essas cartas que ele deixou aqui. A gente olha como ele muda a sua postura no decorrer do tempo e a gente vê como que a graça de Deus é manifestada na vida dele. Ele escreve da graça que capacita, porque ele conhece a graça que capacita. E a igreja de Cristo é isso, ela é bela por causa disso. Ela tem espaço para Paulos, que já chega cheio de conhecimento, já chega todo robusto na sua teologia. E ela tem espaço para Pedros, que talvez chega de maneira mais humilde. Mas Deus age poderosamente ali. E mais um servo é levantado. Como fala lá em 1 Coríntios 12, do 4 ao 7. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministério, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. A cada um, porém,
é dada a manifestação do Espírito visando o bem comum. Como um corpo, cada membro, cada pessoa, por mais humilde que seja, por mais intelectual que seja, cada pessoa, ela tem uma função e um modo de contribuir para o reino. É importante que nesse período final, sabendo da iminente volta de Cristo, que a gente pare e reflita: como eu posso honrar ao Senhor? Quais os dons eu posso oferecer ao Senhor em favor dos outros, em favor da igreja de Cristo, em favor daqueles que precisam ser alcançados? Como eu posso ser usado por Deus para a glória dele? A vida é curta e o tempo aqui na terra está acabando. Não deixem para experimentar o que é servo, não deixe de experimentar o que é ser um servo de Deus aqui na terra. Eu tenho certeza, irmãos, e isso eu tenho muita convicção, que a hora que a gente chegar no céu, a hora que a gente olhar e ver tudo que o nosso Senhor preparou para nós lá, eu acho que por um segundo a gente vai pensar: como eu deveria ter feito mais? Como eu deveria ter sido um crente diferente, mais ativo? Porque o nosso Deus, ele é fiel, maravilhoso. E ele preparou algo magnífico para o seu povo, que é conviver com ele a eternidade. E a gente tem que, diante disso, ser realmente servos empenhados aqui na terra. Eu estou aqui, né, indo embora daqui. Amanhã, na verdade, gente, o meu roteiro está um pouco diferente. Eu não vou para Foz, né? Mas sábado eu vou para o Rio. Vou ser padrinho de um casamento lá. Depois eu vou uma semana no meu seminário. A Gabriela ainda vai ficar com vocês, uns cultos aqui. Ela vai ficar mais uma semana, né? Um culto, né? Na verdade, de quinta. Mas eu estou indo depois, né? Mas como uma última mensagem, queria tentar sintetizar como vocês devem viver como pessoas salvas pelo sangue de Jesus. Nosso Senhor em breve voltará e os crentes estarão juntos pela eternidade. Não vivam de forma desonrosa a Deus aqui na terra. Busquem isso que Pedro destacou aqui. Seja uma igreja composta por pessoas que entendem o valor da oração. Sejam sóbrios nesse período e saibam o que realmente importa. Se esforcem para viver a realidade do amor. Coloque até seus bens, se for necessário, em benefício do próximo. E nem murmurem por isso. Deus que nos deu tudo. E por fim, sirvam a Deus com seus dons. Vocês fazendo essas coisas, o nome do Salvador será honrado e glorificado. A PIB será um local de louvor a Deus em meio a todo esse caos que se encontra o mundo. Que Deus nos ajude a vivermos de maneira digna durante esse tempo que nos resta aqui na terra. Antes de passar aqui para o louvor, vai ter mais um cântico, né? Isso eu comandei, o pastor não tirou de mim ainda. Eu defini um cântico pro final. Mas eu queria ler uma carta para essa igreja que eu escrevi. Beber uma água. Esse é um simples texto que preparei. Eu não sei se eu vou conseguir não, gente. Porque não poderia me despedir sem dizer essas palavras. Eu me lembro de quando fui alcançado pelo Evangelho da salvação de Jesus.
como Deus foi me moldando, trazendo para perto dele, minha vida foi mudando. Eu já conversei com alguns irmãos sobre isso, mas diante de tamanha transformação que estava ocorrendo, eu tinha um medo, a solidão. Pois eu sabia que as minhas companhias mudariam, a minha vida mudaria. Hoje eu vejo quão bobo eu era de pensar isso. Pois eu não sabia que o nosso Deus é tão. Nosso Deus é tão gracioso que não só nos salva, mas também nos dá uma família. Família. Essa é a palavra mais perfeita que encontro para definir essa igreja. Onde tem verdadeiros irmãos em Cristo. Aqui foi a comunidade de fé onde eu cresci e dei meus primeiros passos como parte do povo de Deus. Foi nesse local que fiz minha profissão de fé e fui batizado pelo pastor Paulo no dia 5 de novembro de 2017. Minha certidão de batismo está até hoje guardada como um dos mais importantes documentos que tenho em mãos. Foi com vocês que eu aprendi sobre o amor de Cristo, não só com palavras, mas também por meio de ações. Sem desmerecer os diplomas de pós-doutorado dos meus professores de seminário, que eles carregam no currículo. Foi aqui na PIB que eu encontrei o meu melhor professor, o pastor Paulo, um servo de Deus que me ensinou a amar a Deus e as ovelhas de Cristo. Em especial, agradeço pelas aulas que o Senhor deu sobre pregação. Se hoje eu melhorei um pouco na explicação da palavra de Deus, foi com auxílio do pastor. Marcelo, aproveite cada minuto de aprendizado, porque você tem um grande mestre ao seu lado. Enfim, foi nessa igreja que Deus me ensinou a compartilhar a mensagem, a amar os meus irmãos, a organizar e mobilizar a igreja do Senhor. Até mesmo torneio de futebol eu fiz, sem saber dominar uma bola. E vocês viram isso. Mas se a obra chama, pela alegria e pela união dos irmãos, a gente está lá de prontidão. A gente faz até aquilo que a gente não sabe. Guardo no meu coração a última ceia desse mês, onde a irmã Marina me serviu e pude juntos celebrar esse momento ímpar com a igreja antes da minha partida. Cada culto nesse local é um momento especial que levarei em minha memória. Ressalto algo que tenho muita convicção. É na igreja, junto com o povo de Deus, nossos irmãos, onde podemos viver a mais próxima experiência do céu aqui na terra. E tenho que dizer, amei estar com vocês e não vejo a hora de, ao fim dessa caminhada, olhar no rosto de cada um de vocês, na presença do nosso Senhor pela eternidade. Saibam que quando eu vir para Pouso Alegre, este será o primeiro lugar que terei anseio de visitar. Aqueles que desejarem conhecer Foz, tenho certeza também de que tem uma morada, esperando com muito amor e carinho. Eu e a minha esposa amamos vocês e somos gratos a Deus por ter servido a Ele ao lado dessa igreja. Nas minhas últimas palavras, me aproprio aqui da saudação final de Paulo à igreja de Corinto, em 2 Coríntios 3, 13, 11, onde ele diz: sem mais, irmãos, despeço-me de vocês. Procurem aperfeiçoar-se, exortem-se mutuamente, tenham um só pensamento e vivam em paz. E o Deus de amor e paz estará com vocês. Um abraço do Aspira a todos. Nesse momento, eu convido a igreja para juntos cantarmos um cântico de louvor ao nosso maravilhoso Deus.
Ei. Eu tenho que até tomar cuidado para não chorar também aqui, porque eu sou muito emotivo. Mas, assim, Antônio, para mim, como pastor, né, ter você e o Marcelo é um privilégio. Né? Vocês me ensinam demais. E você ensinou tanto a mim quanto a essa igreja. Né? Você ensinou sobre amor, você ensinou sobre dedicação à palavra, você ensinou sobre amor ao Evangelho. Eu acho que você ensinou isso muito para a gente. Você é uma pessoa que ama o Evangelho, você ama Deus. E isso flui de você com tanta naturalidade que não tem como a gente não ver. Não é? Isso é natural, é uma coisa que não há força, você não se esforça para isso. É muito natural a gente ver em você as evidências da salvação, as evidências de um salvo, não é? E as evidências de quem tem um ministério. Isso é muito tranquilo para nós, a identificação disso. E nós somos felizes, essa igreja ganhou muito com você. E o que eu digo para você e para a Gabriela é que lá em Foz, talvez, e nós esperamos isso, tem um pastor orando, e é esse pastor que está orando que vai receber esse presente. É esse pastor que está de joelho, às vezes sofrendo ali na igreja, às vezes passando dificuldades, às vezes sendo mal compreendido, às vezes não conseguindo dar à igreja aquilo que ela precisa, é que vai receber esse presente. Não é? De um parceiro de ministério, de uma pessoa que entende, mesmo sem ser pastor, entende o que é ser pastor, não é? Entende esse momento, e que vai somar com essa igreja, e que vai levantar aquela igreja, que vai levar ânimo para o coração daquele pastor. Nós esperamos que seja assim. E se for uma igreja grande, vai ser o complemento que a igreja está precisando. E eu vou deixar para você uma carta também. Nós ouvimos aqui 1 Antônio, capítulo 1. Né? Então, nós vamos... Olha o que o apóstolo Paulo disse a Timóteo. Né? No verso 14 do capítulo 3, ele disse assim: quanto a você, porém, permaneça nas coisas que você aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Porque desde criança você conhece as sagradas letras que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Jesus Cristo. Verso 16, toda a escritura ela é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Essa palavra se aplica à sua vida, ao seu coração, juntamente com a sua esposa, que certamente vai ser a sua parceira fiel. Hoje nós estamos vivendo essa despedida. Né? Você não está indo para a guerra, você está indo para Foz. Né? Você falou assim, o que é que eu vou encontrar lá? Você vai encontrar as cataratas do Iguaçu, não é? Você vai encontrar a Argentina, o Paraguai, tudo ali. Você vai encontrar muita churrascaria boa, amém ou não, Vitor? Né? Tudo isso você vai encontrar em Foz. Né? Muita louça para lavar, né? Então... Mas nós esperamos viver isso quando for a sua consagração ao ministério pastoral. Às vezes é lá que Deus vai abrir uma porta, às vezes é aqui, a gente não sabe. Mas se for lá, nós vamos fazer uma caravana para ir para lá. E nós vamos estar junto com você lá nesse dia, para a honra e glória do nosso Deus. Amém, amados? Vamos ficar de pé, vamos louvar ao nosso Deus com a música que o Antônio escolheu. Aí ele vai cantar? Canta aí. Tudo, deixa eu entravejar aqui sozinho. Não tem problema você estar aqui. Nada que possa derrotar tudo que o Senhor planejou. Nosso Pai que no céu está com uma grande família sonhou. Irmãos que dividem o pão e que juntos vivem o amor, que
e não negam uns ao outro perdão, mas se lembram do que Cristo ensinou. Juntos podemos andar. O amor de Jesus nos uniu. De mão dadas pode alcançar muito mais do que o homem já viu. Juntos podemos andar. O amor de Jesus nos uniu. De mão dadas pode alcançar muito mais do que o homem já viu. Muito mais do que o homem já viu. Senhor Deus, amado Pai, obrigado, Senhor. Obrigado porque Tu nos salvaste. Que o Senhor, ó Pai, nos deu uma família, um povo. Que o Senhor nos adotou, Pai, e nos trouxe para próximo de Ti. Nesse momento, eu gostaria de deixar aqui, nas Tuas mãos, a vida de cada irmão meu que está aqui neste momento e aqueles que não puderam estar, Pai. Que o Senhor cuide deles. Que eu possa em breve revê-los e que o Senhor nos guarde nesta caminhada até a eternidade, Pai. Que o Senhor abençoe este restante de quinta-feira e a semana desses meus amados irmãos. É essa oração que eu faço em nome de Jesus. Amém. Pede da pessoa que está do seu lado e deseja a paz do Senhor Jesus para ela.